Fala rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e desta vez estamos aqui com Tipo e Urithi do nosso mano MH Rap. Acho que faz tempo que eu não trago uma música do MH Rap, mas enfim, né rapaziada. Urithi, o mais bravo de Demon Slayer, o Hashira mais forte de todos os tempos, capaz de botar mesmo até no próprio Muzan Kibutsuji. Sem mais enrolação, vamos pra música. Não tem muito o que eu tá falando aqui. Agora sim, rapaziada, tá travando minha internet aqui, agora voltou. 3, 2, 1 e play. Vim da sombra, sou o sol que nunca apaga. Lâmina dança, vem da linha pra tua raça. Primeiro suspiro, último da tua saga. Se me encara, só vai ver um clarão do nada. Nasce marcado Deus na carne mortal. Meu brilho contra as trevas é o final. O Zone treme quando sentem meu sinal. Respiração do sol cala Deus imortal. Meu irmão virou sombra, mas eu sou clarão. Onde ele se perdeu, firma a redenção. Piso firme no campo sem hesitação. Cada golpe flamejante afeta o cuzão. O calçado mais forte, meu nome ecoa no vento. Se meu sol tá no céu, não existe tormento. Nós tá invicto, sou chama que nunca apaga. Na dança do fogo, tua carne se estraga. Tua inveja tremenda, minha lâmina é a praga. Eu comece o fim, contra mim, sua lua desaba. 13 formas, meu ciclo nunca se encerra. A dança eterna que consome a terra. Pouco Shibu tentou perder a fé na guerra. Sempre vou brilhar, não vai ver minha queda. Luz tão forte que cega até quem assiste. Quando o sol levanta, os lua fica triste. Só jogar tudo no peito do Urithi. Sente o sol, esse é o sol mais quente que existe. Chamas que giram, tocam o céu, queimam o chão. Tua sombra se curva, a minha ascensão. Onde escorre, mas nunca fogem da combustão. Eu sou o sol, tua última visão. Tua última visão. Tua última visão. Tua última visão. Nós tá invicto, sou chama que nunca apaga. Na dança do fogo, tua carne se estraga. Tua inveja tremenda, minha lâmina é a praga. Só comece o fim, contra mim, sua lua desaba. Acima de mim, sol, sol. Acima de mim, sol, sol. Acima de mim, sol, sol, sol. É o que eu falei, né? É o MH Rap, não tem jeito, o mano manja demais, cara. Esse cara é incrível, é indescritível a qualidade das músicas dele. De longe, essa aqui não é minha preferida. Tem outras que eu acho melhor, mas essa aqui não deixa de ser uma boa música. É o que eu sempre falo, né? O estilo do MH, ele não é o estilo de contar a história do personagem. Até fala alguma coisa, mas aqui ele é mais uma música, é um estilo diferente, sabe? Ele bota como se ele fosse o personagem, tá ligado? Uma música assim falando do personagem em si e não da história dele, tá ligado? Ah, eu sou o sol, não sei o que, acima de mim só o sol, retalhando Oni, não sei o que. Diferente de outros raps do Urithi que eu já ouvi, em que conta toda a história do Urithi.
Pra quem não sabe, a história do Yorichi eu vou contar agora, dar um spoilerzinho pra vocês. O Yorichi nasceu 400 anos, mais ou menos 400 anos antes da história principal de Demon Slayer, né? Mais ou menos 400 anos antes do Tanjiro. Ele tem um irmão gêmeo, né? O irmão gêmeo do Yorichi é o Mishikatsu, os dois da família de Tsukikuni. Só que o Yorichi nasceu com uma marca na testa, a marca do caçador. E desde cedo, como ele tinha, tipo, o clã dele tinha como mau sinal, mau presságio, um nascimento de gêmeos. E um dos dois teria que ser sacrificado. Eles iam sacrificar o Yorichi por causa da marca na testa. Só que a mãe dele não deixou. Então ele foi criado meio recluso. O herdeiro era o Mishikatsu. O Yorichi ia ser mandado para acho que era para um mosteiro, um monastério, alguma coisa assim. Pra meio que virar monge, tá ligado? E ele ficava meio recluso. Então, tem uma cena lá que o Mishikatsu dá uma flauta de presente pro Yorichi porque nunca ouviu a voz dele. Só que no dia em que ele ouviu a voz do Yorichi, ele começou a sentir raiva, digamos assim, do Yorichi. E tudo se agravou depois que o Yorichi viu o Mishikatsu treinando para ser um samurai e perguntou se ele podia tentar também. Só que o Yorichi derrotou o mestre do Mishikatsu em poucos segundos. Tá entendendo? E daí o pai deles vendo aquilo ali disse, não, peraí, o prodígio não é o Mishikatsu, o prodígio é o Yorichi. Vai ser o Yorichi o herdeiro. Então, para não tomar o lugar do próprio irmão, o Yorichi vai embora, né, e começa a vagar pelo mundo. Eu acabei pulando a parte aqui da mãe dele, né, que tem um fato interessante, que o Mishikatsu, depois que o Yorichi vai embora, vê no diário da mãe dele que ela tinha uma doença no lado, não sei se era lado direito ou lado esquerdo, só que ninguém sabia dessa doença. Mas o Yorichi podia ver, porque o Yorichi desde cedo já tinha o mundo transparente. Tá entendendo? Então desde cedo ele sabia que a mãe dele, que ele tinha o mundo transparente, e ele sabia que a mãe dele tinha essa doença. E ele sempre andava junto com a mãe dele do lado onde estava a doença, que era o lado que ela era mais fraca. Daí a mãe dele morreu, aconteceu tudo aquilo dali, e Yorichi começou a vagar pelo mundo. Ele então conhece uma garota, ao qual ele se apaixona, e se casa com ela. O problema é que, certo dia, ele saiu de casa e tudo, e quando voltou, a mulher dele estava morta, sendo que ela estava esperando o filho dele. Daquele dia em diante, ele entrou para o esquadrão de caçador de Onis e começou a matar os Onis. Até que um dia ele se reencontra com o Mishikatsu. Só que ele acaba chegando um pouquinho atrasado e tipo, o Mishikatsu tinha fazer uma caçada na floresta, alguma coisa assim, com mais alguns samurais do clã que ele era o chefe. Só que eles se depararam com um Oni. E a maioria do pessoal foi morto. Meio que só sobrou o Mishikatsu daqueles caras ali. Daí, quando o Mishikatsu estava ali cara a cara com o Oni, com todo mundo já morto, o Yorichi aparece, mata o Oni, né, e os dois se reencontram, tem ali um reencontro. Só que em vez de ficar feliz, o Mishikatsu sentiu ainda mais ódio. Porque mesmo tendo treinado até aquele ponto, ele viu que ele era muito mais fraco que o Yorichi. Então ele decide abandonar a família dele, sem olhar para trás, e entrar também pro esquadrão de caçadores de Oni.
O Yorite desenvolve a respiração do sol e tenta ensinar para os outros. Porém, ninguém consegue dominar a respiração do sol como ele, e assim surge respiração da lua com o Mishikatsu, e as respirações da pedra, do vento, da água, das chamas e do trovão. Saem outros Hashiras daí. Só que o pessoal começou a desenvolver a marca do caçador também. Só que ao contrário do Yorite, os outros morriam depois de uma certa idade. Então, o Mishikatsu, com medo da morte, decide se tornar um Oni. Ele se entrega ao Muzan e se transforma em um Oni. Então, os dois vagam, o Mishikatsu e, no caso, o Mishikatsu se transforma em um Oni e vira o Lua Superior 1, né, o Kokushibo. Que naquela época ainda não existiam os Luas Superiores, ele só vai se tornar mais pra frente e tudo mais. Mas enfim, ele vira, o Mishikatsu se transforma em Kokushibo. E o Kokushibo roda o mundo, se aperfeiçoando nas técnicas ali da respiração da lua e se fortificando e devorando pessoas, enquanto o Yorite segue derrotando Onis. Chega um ponto em que ele se encontra com o Muzan, né? Ele se encontra com o Muzan, faz o Muzan assim de gato e sapato, detona o Muzan até não querer mais. O Muzan nessa época estava junto com a Tamayo. A Tamayo era meio que uma concubina do Muzan. Andava junto com ele. Então ele derrota o Muzan. Só que o Muzan acaba conseguindo fugir. E a Tamayo... eu não lembro se ela foge junto ou se ela chega a conversar com o Yorite. Mas enfim, a questão é que o Yorite acaba não matando nenhum dos dois. O Muzan porque fugiu e a Tamayo, eu acho, se não me falha a memória, ele poupou a Tamayo. Porque a Tamayo não queria fazer mal pra ninguém. Foi uma melhor escolha da obra, que senão o Muzan não teria tido um fim. Daí, quando o resto do esquadrão de caçadores descobre o que aconteceu, né? Eles acabam exilando o Yorite, que começa a vagar sozinho, não mais fazendo parte dos caçadores de demônios, porque eles acham que o Yorite deixou o Muzan escapar por vontade própria, tá ligado? O Yorite simplesmente se negou a acabar com o Muzan. Mas enfim, não foi isso que aconteceu. E daí a gente tem um salto temporal para não sei quantos anos depois, dezenas de anos depois, quando o Yorite já tem cerca de 81 anos, se não me falha a memória, onde ele reencontra o Kokushibo. Eles têm uma breve conversa. O Yorite jura que diz que vai cortar a cabeça do Kokushibo para ele finalmente descansar em paz, né? Só que o primeiro corte, o Kokushibo não teve nem chance, não conseguiu nem ver de onde que veio o golpe. Só viu que o pescoço dele estava meio cortado. Quando ele se virou de volta pro Yorite, que o Yorite armou a segunda investida, ele acabou falecendo. Tu imagina, um cara de 81 anos se movendo na velocidade que o Yorite se movia? Rapaz, é parada cardíaca na certa. Tem pessoal com a minha idade que para dar 2 passos ali já tá morrendo. Imagina um velho de 80 e poucos anos correr igual o Yorite corria. Tu é doido. Mas no fim é isso. Ele acabou não conseguindo acabar com a irmã dele, né? Não acabou com o Muzan. Perdeu a mulher, perdeu o filho, perdeu a mãe. Teve que fugir do próprio clã.
foi expulso da organização dos caçadores. O Yurichi não teve uma vida muito fácil, apesar de ser o personagem mais forte da obra, ele perdeu muita gente e sofreu algumas injustiças no caminho. Mas é isso, rapaziada. Vou ficando por aqui. Deixa o like aí, se inscreve, beleza? É isso, até o próximo vídeo. Falou e fui.